O STF atingiu hoje maioria de votos para manter a prisão do ex-jogador de futebol Robinho, condenado por estupro coletivo pela Justiça da Itália. De volta a repórter Janaína Camelo, que acompanha tudo do STF, e conta pra gente como é que está o julgamento e quando essa análise deve terminar. Janaína. Pois é, Thiago, formou maioria aí nesse placar com o voto de mais cedo, de hoje, do ministro Alexandre de Moraes. E agora há pouco, quem votou também foi o ministro André Mendonça, também contra os recursos de Robinho, né? 2 habeas corpus que esse julgamento está analisando do ex-jogador Robinho. Então, esse placar agora está em 7-1. Contra esses recursos, contra a soltura do ex-jogador. Lembrando que o Robinho está preso desde março deste ano, está na penitenciária de Tremembé, como você disse aí, cumprindo uma condenação, uma sentença que foi dada pela Justiça da Itália por estupro coletivo, né? Ele pegou 9 anos de prisão. Essa prisão ela foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que autorizou a transferência da sentença da Justiça italiana. Então, o que dizem esses 2 habeas corpus que estão sendo julgados nessa sessão? É uma sessão virtual, né? No plenário virtual, onde os ministros apenas ali depositam os seus votos. São 2 habeas corpus, num deles a defesa alega que a prisão não poderia estar sendo executada sem antes transitado em julgado, mas os ministros entendem, a maioria dos ministros aí entenda que sim, transitou em julgado na Justiça da Itália. No outro habeas corpus, a defesa diz aí, aponta falhas processuais, como por exemplo na lei de imigração, pede que esse caso seja reaberto aqui no Brasil. E aí, nesse caso, o ministro Gilmar Mendes foi o único ministro que votou a favor desses recursos. E ele disse que, neste caso, por exemplo, ele citou que essas regras aí de transferência de sentença estrangeira com a lei da migração entrou no ordenamento jurídico aqui do Brasil em 2017, que esses crimes aí dos quais Robinho, né, foi condenado ocorreu em 2013. E que, como a lei penal não pode retroagir, a não ser em benefício do réu, então ele pede pela soltura aí de Robinho. Então, esse julgamento, Thiago, está acontecendo no plenário virtual até o dia 26. Então, até lá, os ministros, embora tenha aí formado já a maioria, mas os ministros também podem ou pedir vista ou então até pedir destaque para que esse julgamento aconteça no plenário físico. Thiago. Isso, então, toda a análise do Supremo ainda, a gente continua acompanhando. Bom trabalho, Janaína Camelo, de Brasília. Vou chamar o Cristiano Vilela para saber o que acontece a partir de agora, o Supremo já formando maioria. Claro que é uma resposta para quem comete esse tipo de crime, não é? E depois de muita discussão, Celema, ele vindo da Itália para cá e continua preso. Agora, há brechas ainda para a defesa dele, Vilela? Olha, Thiago, eu vejo que com essa condenação agora, uma vez completado o julgamento, é importante destacar que enquanto não tivermos a finalização do julgamento, ainda existe possibilidade de vistas e outras medidas que venham a retardar o julgamento, o desfecho final desse caso, mas diante de mais uma apreciação por parte do Supremo e agora da consolidação da tese de que não há que se falar na irretroatividade da norma, porque justamente essa norma, de acordo com o pensamento predominante no Supremo, ela não é uma norma penal, que aí acabaria incorrendo no ponto levantado pelo ministro Gilmar Mendes, mas ela é uma norma de direito internacional, de cooperação internacional, e que por isso não haveria problema, não haveria limitação para que ela retroagisse. Então, uma vez consolidado esse entendimento, aí, por mais que, evidentemente, o protocolo aceite tudo, fica cada vez mais difícil que a defesa do ex-jogador Robinho tenha algum sucesso em fazer com que ele saia nos próximos tempos da prisão.